Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Jardim da Sabedoria. Você já sentiu a mente agitada, os pensamentos correndo como um rio sem rumo, principalmente quando o silêncio da noite chega? O mundo nos pede tanta pressa que, por vezes, nos perdemos de nós mesmos. Mas a boa notícia é que podemos desacelerar e encontrar um refúgio para a alma. O momento de hoje não é sobre oração no sentido de pedir, mas sobre uma reflexão para a alma, um espaço de pausa que a gente cultiva para encontrar a paz interior. Neste momento, a gente vai se reconectar com a nossa sabedoria interior, aquela voz suave que nos guia. Pense nessa reflexão como uma forma de nos prepararmos para uma noite de descanso de verdade, não apenas para o corpo, mas para a mente e o espírito. A nossa jornada hoje é um convite para soltar as preocupações, para nos lembrarmos da nossa força e da nossa serenidade e resiliência. É como se a gente estivesse plantando sementes de calma em um solo fértil para que elas floresçam na nossa vida. Para isso, é preciso dar o primeiro passo, reconhecer o que nos inquieta e o que nos perturba. A conexão com a natureza nos mostra que, assim como o dia e a noite, os nossos pensamentos também têm seus ciclos. O objetivo é silenciar as vozes do medo e da ansiedade para que o nosso espírito possa repousar. E o primeiro passo é justamente abrir mão do que nos prende. Depois de acolhermos a nossa alma, o próximo passo para alcançar a paz interior é um momento de liberação. Sabe aquele peso que a gente carrega nos ombros, como se fosse uma mochila cheia de pedras? Essa mochila é feita de preocupações, mágoas e culpas que a gente acumula ao longo do dia e que nos impedem de ter um descanso de verdade. Para que a cura emocional comece, a gente precisa ter a coragem de soltar essa mochila, de deixar ir tudo o que não nos serve mais. A conexão com a natureza nos ensina muito sobre isso. Pense numa árvore. Quando o outono chega, ela não se apega às folhas secas, ela as deixa cair para se preparar para um novo ciclo. Essa é uma das mais profundas mensagens de fé e força que a gente pode receber. Soltar as expectativas que os outros têm sobre a gente, a necessidade de sermos perfeitos, as culpas que não nos pertencem. Isso é autoestima e autocuidado em sua forma mais pura, um ato de amor próprio que te permite florescer. O mais incrível é que, quando a gente se liberta desses fardos, a gente faz um espaço imenso dentro da gente para o que realmente importa. A nossa sabedoria interior começa a se manifestar e a gente sente uma serenidade e resiliência que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. Mas para liberar o que nos prende, a gente precisa mergulhar em algo mais profundo, que é o perdão. Depois de liberar os fardos, a gente chega ao ponto mais delicado da nossa jornada, a reflexão para a alma sobre o perdão. Sabe, a mágoa e o ressentimento são como sementes de veneno que a gente carrega dentro do coração, e elas vão, aos poucos, envenenando o nosso jardim interior. A cura emocional não pode acontecer em um solo contaminado. Perdoar não significa que você está dizendo que o que aconteceu foi justo, ou que precisa voltar a conviver com a pessoa, significa que você está se libertando da prisão que o passado criou para você. É um ato de amor próprio que liberta a sua alma. Essa é uma das mensagens de fé e força mais profundas que existe, e também um ato de autoestima e autocuidado em sua essência. A gente perdoa por nós mesmos, por nossa paz interior, para que a dor do passado não tenha mais poder sobre a nossa vida. É como se a gente estivesse limpando o nosso próprio jardim, tirando as ervas daninhas que não nos deixam florescer. A sabedoria interior nos ensina que a energia que a gente gasta guardando a mágoa pode ser usada para construir uma vida mais feliz, mais leve e mais plena. Ao perdoar, a gente não só cura as feridas do passado, como também abre o coração para o que está por vir. A gente sente uma serenidade e resiliência que nos preparam para o próximo passo, que é olhar para a nossa vulnerabilidade não como fraqueza, mas como um terreno fértil para o nosso crescimento. É a partir desse ponto que o despertar da alma realmente acontece, porque a gente entende que ser forte não é sobre não sentir, mas sobre se permitir sentir e se curar. Depois de perdoar, a gente pode finalmente olhar para a nossa vulnerabilidade de um jeito novo. Sabe, a nossa sociedade nos ensina que ser forte é não chorar, é não sentir, é não pedir ajuda. Mas essa é uma grande ilusão. Pense em uma árvore.
O que a torna forte não é apenas a rigidez de seu tronco, mas a flexibilidade de seus galhos e a força de suas raízes, que se expõem na terra para buscar nutrição. A vulnerabilidade é a nossa raiz mais profunda, que ela nos dá a força para buscar apoio, e isso é o verdadeiro autocuidado e autoestima. É o despertar da alma que nos leva a entender que não precisamos ser inquebráveis para sermos fortes. A cura emocional acontece, na verdade, quando a gente se permite ser vulnerável, quando a gente tem a coragem de dizer, eu não estou bem, ou eu preciso de ajuda. Essa é a sabedoria interior que poucos exploram, o entendimento de que a nossa fragilidade é a nossa humanidade. Em vez de se fechar, tente se abrir para alguém de confiança, como um amigo ou um terapeuta. O simples ato de compartilhar o que te aflige é uma mensagem de esperança para o seu próprio coração, pois você percebe que não está sozinha e que a sua dor é válida. Essa reflexão para a alma nos ensina que a vulnerabilidade é o terreno fértil para o nosso crescimento. É a partir desse ponto de honestidade e de abertura que a gente consegue transformar as nossas feridas em aprendizado. A conexão com a natureza nos mostra que, assim como a chuva fortalece as sementes, as lágrimas também nos fortalecem. E é essa força interior, essa serenidade e resiliência, que nos prepara para a próxima fase da nossa jornada, que é usar o nosso poder para superar os desafios. Depois de aceitarmos nossa vulnerabilidade, a gente ganha uma força que se chama serenidade e resiliência. Sabe, a vida vai sempre nos apresentar desafios, e a gente não pode mudar isso. O que a gente pode mudar é a forma como a gente reage a eles. Pense em uma semente. Ela precisa enfrentar a escuridão da terra e o peso do solo para poder crescer e se transformar em uma árvore. As nossas dores e os nossos desafios são como essa escuridão. Eles são as oportunidades que a gente tem para o nosso despertar da alma, para a gente aprender a ser mais forte. A reflexão para a alma nos ensina que a dor, quando bem compreendida, pode se transformar em alavanca para o nosso crescimento. É como se a gente estivesse numa academia, e a vida fosse a nossa personal trainer. Ela nos dá pesos para que a gente possa fortalecer os músculos da nossa alma. E é a nossa paz interior que nos dá a capacidade de enfrentar esses pesos sem quebrar. É a nossa mensagem de esperança que diz, isso também vai passar, e que o que a gente está passando hoje vai nos preparar para algo muito maior no futuro. A gente não tem como fugir dos desafios, mas a gente pode escolher como enfrentá-los. Para que isso aconteça, você pode, por exemplo, manter um diário de gratidão. Anote 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, por menores que elas sejam. Isso te ajuda a treinar o seu cérebro para ver o lado bom da vida, mesmo nos dias nublados. É o autocuidado e autoestima em ação. E essa resiliência é o que nos conecta com a nossa essência, que é o que a gente vai falar agora. Depois de plantarmos as sementes da resiliência, é hora de voltar a nossa atenção para a nossa voz interior. Sabe, a paz interior que a gente busca não está lá fora, ela está aqui dentro, e o nosso maior trabalho é aprender a ouvi-la. O despertar da alma acontece quando a gente silencia o barulho do mundo e se permite ouvir a nossa intuição, a nossa sabedoria interior, que é o nosso guia mais confiável. É como se a gente estivesse em uma floresta, e em meio ao silêncio, a gente ouve a voz do vento que nos diz qual caminho seguir. O que acontece é que a nossa conexão com a natureza é o que nos ajuda a encontrar essa voz. Você pode, por exemplo, tirar um momento do seu dia para caminhar descalça na grama, ou simplesmente sentar em um parque e observar as árvores. Em meio a esse silêncio, a cura emocional acontece de forma natural. É uma reflexão para a alma que nos ensina que a gente não precisa buscar respostas fora, que elas já estão dentro da gente. A conexão com a natureza é a ponte que nos leva de volta para casa, para a nossa essência. Essa prática de se reconectar não é só para os momentos de dificuldade, é para todos os dias. Ela nos ajuda a encontrar a nossa força em meio à vulnerabilidade e a entender que somos mais do que o que fazemos ou o que temos. A gente começa a receber mensagens de fé e força que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. E é essa certeza que nos prepara para a nossa mensagem final, que é sobre a esperança e a renovação que a gente pode ter em todas as estações da vida. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada de reflexão para a alma. O que fizemos hoje foi plantar sementes de paz interior em nosso jardim interior. Lembre-se,
A vida não é sobre ter um jardim sempre florido, ela é sobre ter a paciência e a sabedoria para cuidar dele em todas as estações. A mensagem de esperança que fica é que não existe um fim para o crescimento, e sim a beleza infinita de um novo recomeço. Cada dia é uma nova chance para cuidar do nosso jardim e para nos reconectarmos com a nossa essência. Olha só, a serenidade e resiliência que a gente busca são como as flores que brotam entre as pedras. Mesmo nos dias nublados, mesmo nos momentos de dor, a nossa sabedoria interior nos lembra que somos capazes de florescer. A conexão com a natureza nos ensina que o inverno também é uma fase de repouso e de preparação para a primavera que virá. Essa é a maior mensagem de esperança que você pode ter. O que hoje parece ser o fim é, na verdade, a semente de um novo começo. Por isso, encare essa jornada como um ato sagrado de cura emocional e de autocuidado e autoestima. O despertar da alma é um processo contínuo, e o que a gente fez aqui foi o primeiro passo. E agora, com a sua alma mais leve, a sua mente mais serena e o seu coração mais forte, você pode se tornar um farol de luz para os outros. Que o seu jardim floresça, que a sua luz brilhe, e que você nunca se esqueça do seu valor.